Olá pessoal, eu sou o Arthur Bom Tempo, desenvolvedor de software Full Stack aqui na DTI Digital, e hoje eu vim conversar um pouco com você sobre desenvolvimento de APIs. Muito provavelmente, se você já trabalhou com desenvolvimento web, já fez o seu site, muito provavelmente você já mexeu com o servidor, que é a parte que conecta com o banco de dados, né? E que a gente integra com o front-end da aplicação. E é sobre isso que eu vim conversar um pouco com vocês hoje. Muito provavelmente você deve saber desenvolver alguma API, já deve ter, né, feito seus primeiros servidores, mexido um pouco com isso, mas há uma grande diferença entre você saber desenvolver uma API, está funcionando, e entre você saber arquiteturar essa API. Nós, como desenvolvedores de software, nós precisamos saber organizar muito bem elas, tanto para poder desenvolver, ficar performático, mas também para poder ficar melhor na hora de fazer os testes, na hora que outro desenvolvedor for mexer nessa API, poder mexer tranquilamente, né, sem ter problemas, e também quando der algum bug, algum problema, a gente poder corrigir esse erro no ponto onde a gente precisa mexer. Tem que ficar olhando o código inteiro. Para isso que tem as arquiteturas de software. A gente pode arquiteturar para poder deixar o código bem distribuído, bem organizado, e com essa organização, qualquer um desses casos que eu comentei, da gente ter de testar, outra pessoa ter que desenvolver uma feature, ou talvez a gente ter que dar manutenção, a gente conseguir fazer isso de forma eficaz. Então, hoje eu vim trazer para você daqui um pouco sobre arquitetura de camadas, que é uma das arquiteturas mais usadas aí em desenvolvimento de back-end, né, com API, e muito comumente usado. E assim, eu vou mostrar aqui para você um código em Spring Boot, né, vou dar exemplos assim, mas não se prenda da tecnologia, não se prenda da arquitetura também. Vamos fixar mais aqui sobre cada responsabilidade e como que funciona para você poder usar no seu dia a dia. No dia a dia aqui na DTI, eu mexo com o Minimal API do .NET, em que a arquitetura é um pouco diferente, mas se você entender bem como funciona cada camada, o que é uma controller, uma service, você consegue fazer de forma adequada também quando você mexer em outra arquitetura, em outra estrutura. Já pega o seu café aí, já pega o seu lanche, senta um pouco aí e vamos conversar aqui por alguns minutos, beleza? Para isso, eu trouxe um fluxo que eu acho que vai facilitar bastante aqui para a gente poder aprender bem, mas lembrando, não se prende a isso. Então, quando a gente vai desenvolver uma API, muitas vezes a gente apenas pensa em criar um endpoint, apenas pensa em conectar com um banco de dados ou qualquer tecnologia que a gente está usando, a gente não pensa como vai estar estruturado em nosso projeto. Mas é muito importante você pensar desde a hora que alguém acessa a sua API, dar o primeiro clique, né, para poder usar essa sua requisição, até quando ela acessa o banco de dados. A gente não quer que alguém entre com algum dado indevido no banco de dados, a gente não quer que tenha algum problema. Então, tem várias camadas, várias partes que a gente precisa passar por ela antes de salvar no banco de dados um dado, ou até mesmo antes de recuperar um dado do banco. Vamos supor que você acessou a API, seja via front-end, seja via Postman, de alguma forma. Quando você acessa essa API, o browser, né, o que você está fazendo, vai fazer uma request. Então, primeiro vai ter uma HTTP request aqui, vai fazer essa solicitação, e a primeira camada, né, da API que vai chegar quando a gente faz isso, é a controller. A controller, basicamente, ela é responsável por receber essa requisição, validar os dados iniciais, né, saber qual que é o verbo, HTTP e tudo, e também vai enviar para o service, para poder fazer o processamento de todos os dados. Mas antes de processar em si, a gente tem o DTO. O DTO, né, que é o Data Transfer Object, ele serve para poder pegar os dados, verificar se eles estão no formato correto, para então enviar para o servidor. O servidor é basicamente o núcleo da nossa aplicação. Toda a nossa regra de negócio, tudo que for mais crucial, vai estar aqui no nosso service. Eu peguei aqui, né, por exemplo, a nossa API, fiz a API de receitas aqui. Eu estou usando o Cloudinary, que é para poder fazer o upload de imagens na nuvem, mas poderia ser qualquer servidor. Então, se a gente perceber aqui, o nosso service vai solicitar um serviço do Cloudinary, por exemplo. Quando a gente também quer tratar os dados, né, a gente não quer que o usuário veja exatamente o dado do banco de dados, porque esse dado ele pode vir sensível, pode ter um ID que ele é pessoal, enfim. Aí a gente não pode passar direto. Então a gente precisa de um mapper. O mapper, basicamente, ele vai ao a service solicitar esse mapper, ele vai transformar o dado da entidade para um DTO, ou do DTO para uma entidade, para que esse dado fique de forma mais segura. E também nós temos o repository, que é a parte que vai conectar em si com a nossa entidade e buscar o dado do banco de dados. No caso do Spring Boot específico, a nossa repository conecta diretamente com o banco de dados através do JPA. Então, eu fiz esse esquema aqui, né, conectando o repository com a Entity, porque outras tecnologias como o .NET, através do Entity Framework, Node, através do TypeORM, por exemplo, você vai ter essa Entity no meio. Mas em algumas outras tecnologias, pode ir direto. Então, basicamente, quando a gente acessar nossa controller, vai solicitar o dado da nossa service via DTO, né? Vai validar esses dados. Na service vão ter nossa orquestração de todos os dados. Então, a service vai solicitar um dado do repositório, né? Para poder salvar no banco de dados, ou retornar um dado do banco de dados, fazer a conversão via mapper, né? Do nosso DTO
para a nossa entity e vai retornar para o usuário. Então, se a gente vê que o service também retorna e ele o response para a controller, né? Que é a controller que recebeu esse dado, foi solicitado, vai dar uma resposta HTTP, que aí tem os verbos da HTTP, tem várias burocracias também, e vai retornar para o cliente apenas os dados da forma correta. Então, essa é a arquitetura básica que vocês precisam compreender muito bem. Cada camada dessa daqui, né? Por isso o nome é arquitetura de camada, deve apenas exercer sua responsabilidade única. Não deve ter algo a mais. Por quê? Verificar por que deu um status diferente. Por que vem um verbo HTTP errado. Muito provavelmente o erro vai estar na controller, que é a parte que vai criar o nosso endpoint. Vamos supor que você teve algum erro ao salvar no banco de dados, no Cloudinary. Muito provavelmente ou vai estar no próprio servidor do Cloudinary, ou vai estar no nosso service. Consegue perceber a importância disso? Se você estiver mexendo com SQL, diretamente com Entity, o repository, muito provavelmente na hora de salvar, se der algum erro no seu banco de dados, pode estar ou no repositório ou no entity. Então é muito importante a gente ter essa noção básica de como funciona a API e saber estruturar muito bem. Então eu vim aqui para o código para mostrar para vocês como funciona essa estrutura básica da API. A gente vai começar no nosso controller, que é a nossa camada onde vai criar a nossa requisição. Vamos pegar, por exemplo, aqui o nosso post, né? A gente vai definir o nosso verbo, que é o post, né? No caso aqui, vai ser o upload de imagem, onde está mostrando um formato de dados. Aí a gente vai fazer uma validação básica aqui. E se a gente perceber, aqui embaixo vai chamar o nosso servidor no método create. Então, se a gente vier para o nosso service aqui embaixo, a gente vai ter o nosso método create, que ele basicamente vai verificar se tem uma imagem, verificar se ela foi preenchida, né? Se foi, vai criar um objeto aqui, né, no caso do Java, e com esse objeto a gente vai chamar o nosso repositório. Então, como eu falei, vai dar controller para o service, do service para o repository. Essa é a estrutura básica. E lembrando também que a gente tem o nosso mapper aqui para poder reservar o formato que vai exibir. No caso, vai pegar o nosso DTO e vai enviar para uma entity para poder ser mandado para o nosso repositório. E no nosso repositório, nesse caso aqui, a gente está com Spring Boot, então simplifica muito, mas basicamente vão ter verbos aqui, né, vão ter métodos que conectam com o nosso banco de dados. Por exemplo, buscar pelo título, que foi o que eu fiz aqui. Então, a gente consegue ver que vai ter cada um deles, vai ter uma responsabilidade que, sendo muito bem cumprida, facilita o desenvolvimento da nossa API e, posteriormente, da manutenção de forma muito mais estruturada e mexendo apenas em determinados pontos, porque a aplicação está muito mais bem organizada em camadas. Agora, vou deixar aqui também o nosso GitHub, caso você queira dar uma estudada nesse código e também entender um pouco melhor o diagrama. Então, caso você queira ver o código-fonte, pesquise por arturbontempodeve/recyclevault API, que vai ter o nosso código completo dessa API de receitas, com tutorial explicando como rodar, e eu espero ter contribuído um pouco com o seu ensino aí sobre API, desenvolvimento back-end. Espero que você tenha tido um pouco um gosto de como funciona uma API e de por que é muito importante você dividi-la em responsabilidades e camadas. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Até mais.